Ao vivo na TV Call Center. Internautas do Brasil e também de outros países como Angola, o pessoal, os decaceiros do Japão que também estão nos prestigiando, né? Um bom dia para todos. Nós temos aqui, retornando aí às atividades, e trouxemos aí um convidado muito especial que trata de um assunto muito bacana chamado inovação. Vocês vão ter a oportunidade de melhorar as habilidades e competências quando tiverem conhecimento deste homem que realmente tem uma cultura sensacional. Nós temos aí hoje como convidado o João Batista Ferreira. Bom dia, João. Bom dia, Kendi. Bom dia aos internautas do Brasil, de Angola e de outros países que falam português que eventualmente estejam assistindo esse programa. Eu quero dizer a você que evidentemente, além de estar muito contente de estar aqui contigo, e sobretudo com uma pessoa tão tradicional no mundo da tecnologia como você é, reconhecido, um autor, um professor, uma pessoa que realmente faz a diferença, e agora à frente de um programa tão importante, que é esse que permite que nós tenhamos acesso através do computador a programas ao vivo, eventualmente buscar conversas que tenham acontecido anteriormente e para que tal sorte do conhecimento trafega de uma forma compartilhada. Muito bonito. Bom dia a todos, foi muito prazer estar aqui com você, Kendi. Beleza, excelente. Pessoal, uma oportunidade muito bacana que a gente tem com o avanço da internet, principalmente, claro, é que numa TV aberta, por exemplo, que é bastante disseminada, mas é aquele negócio, se você perdeu, perdeu. Ou fica aguardando uma possível reprise, né? E aqui não, você tem a oportunidade de participar ao vivo. Inclusive, quem estiver nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, pode mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. E essas entrevistas depois ficam no acervo permanente da TV UOL. Então, as pessoas podem, em 24 horas do dia, né, 365 dias por semana, poder assistir aí a entrevistas fantásticas, principalmente essa que nós temos aí com o João Batista, né? Vamos fazer força de Clique TV já é uma realidade, já é um sucesso. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Beleza. Ô, João, fala um pouquinho de você. Quem que é o João Batista, o grande profissional João Batista, um pouquinho da sua carreira, a sua formação, para que as pessoas se familiarizem aí bastante com você. Tá? Bom, vamos lá, Kendi. Eu sou um baby boomer autêntico. Antes de mais nada, vamos posicionar assim, o que foi a minha geração. Meu pai e minha mãe namoraram durante anos no aguardo do término da Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, eles formalizaram o jeito de casar e eu nasci em 1946. Bacana. Então eu sou o baby boomer autêntico. Perfeito. A minha geração assistiu um pós-guerra que ainda não terminou no Brasil de 2011. Por que eu digo que ainda não terminou? Porque o nosso vir a ser vem sendo vir a ser com percalços, com grandes fatos sociais dramáticos, períodos históricos negros, cinzas e coloridos, mas finalmente eu acho que agora, em 2011, nós temos uma oportunidade imensa. E quem sou eu nessa trajetória do conhecimento que a gente adquire na escola, no dia a dia, interagindo com os amigos? Eu sou natural de São Gonçalo, no estado do Rio, do lado de Niterói, uma cidade que na ocasião era muito importante, industrializada, tinha fábrica de metalurgia, de vidro, fósforo, algumas atividades artesanais, de produção e tal. Era muito importante. Era talvez, eu acho que eu não erro nisso não, hein? A São Gonçalo era a cidade mais importante do Brasil em termos industriais. Era uma referência, realmente uma referência. Eu nasci ali, fiquei ali até os 10 anos, aprendi ali em casa, estudar em casa, depois fui para o colégio, fui contemporâneo do Ricardo Boechat. Bacana. Lá no Colégio Brasil. E aí mudamos para Niterói. Meu pai foi um artesão que se tornou um fabricante com relativo sucesso, aliás, teve um sucesso esplêndido, o que enriqueceu muito as possibilidades de educação que eu tive.
Eu fiz engenharia industrial na Escola Fluminense de Engenharia, entrei para lá no desastrado ano de 1964 e saí no ano pior ainda de 1968 com apagar das luzes da individualidade com AI-5. Tá certo. Ô João, posiciona aí, nossos internautas são mais jovens aí, fala um pouquinho de Niterói, porque eles já acham que a Niterói já existia aquela ponte Rio-Niterói já. Muito bem, aquela ponte? E também eu queria que você posicionasse aí sobre o que foi realmente em 1964. Em 1964 sucedeu, foi o ano em que houve uma movimentação social muito grande, as ideias fervilhavam e os partidos estavam em franco embate, eu não digo combate, mas em embate, na direção desse mundo polarizado que existia na ocasião na Guerra Fria. De um lado a União Soviética, de outro lado o imperialismo americano, e eles estavam disputando a hegemonia da orientação social. E o nosso país... muito jovem ainda, né? Naquela muito jovem. Né? Nós tínhamos saído num período assim, muito rico, exato, brilhante, quando no governo Juscelino, nos 5 anos de governo, ele mudou a capital do Rio de Janeiro para Brasília. Um feito assim, extraordinário, né? Sem dúvida. Então, aquela alegria que a população experimentava durante essa fase do Juscelino, depois em seguida veio o fatídico Jânio Quadros com a sua vassoura e as garrafas, e tentando um golpe de Estado fez a renúncia e como disse o Tancredo Neves, muito bonito naquela época, a renúncia é unilateral, né? Exatamente. E aí assumiu o Jango. Antes do Jango assumir, teve que mudar o sistema de governo para parlamentarismo, enfim. Em 1º de abril de 1964, desabou o governo que estava em luta, apoiado por forças que estão aí à larga descritas na literatura, e finalmente os militares ocuparam o poder no Brasil. Diga-se de passagem, queria acrescentar isso. Perfeito. Os militares não são caóticos. Os militares são organizados. Isso é muito bacana, porque assim, às vezes o pessoal pensa que é só o poder, mas existe uma disciplina. Disciplina, estruturação, existe um planejamento, existe uma preparação, existe uma logística para as coisas. Né? O que estava caótico nessa ocasião eram as forças sociais. E aí elas perderam para as forças organizadas. Claro que os militares também poderiam fazer uma opção por esse caminho ou por aquele caminho. Fizeram pelo caminho que nós conhecemos, e os anos 70 foram anos de grande crescimento brasileiro. Nós chegamos a ser a 8ª economia do mundo naquela ocasião. E o que era Niterói? Nesse contexto, né? Não existe a ponte ainda. Mudada a capital para Brasília, houve uma luta de que estado é esse, porque é o seguinte, o Rio de Janeiro, que foi capital federal por 300, 400 anos, era um enclave dentro do estado do Rio. Perfeito. Era uma cidade dentro de um estado. Aqui como é Brasília dentro do estado de Goiás. Ok, perfeito. Então era um enclave ali, cidade, Paris da América Latina, no Rio de Janeiro. Mas a capital do estado do Rio de Janeiro, onde estava a siderúrgica, onde estavam as grandes plantações de cana-de-açúcar, onde estavam as grandes fábricas do estado do Rio de Janeiro, era Niterói. Niterói era uma cidade pequena, muito bem educada, foi considerada até logo um pouquinho depois da ponte que fizeram entre o Rio e Niterói, e vou falar disso em seguida, Niterói era considerada a capital mais bem educada do país, do ponto de vista formal, né? Sim, exatamente. Assim, eu me recordo que quando eu entrei para a escola de engenharia, nós tínhamos ali uma população de 400 mil habitantes e 17 mil alunos na escola. Sim, uma coisa maravilhosa e também assim, uma estruturação muito grande, né? As ruas já eram mais planejadas. Tudo direitinho, bonito. E porque não disputava o espaço da capital da República, onde estava o Senado, a Câmara, etc. E o Palácio do governo, no Catete. E em 1976, acho que foi a inauguração, foi em 76, né?
da época do Sim. Andreasa como ministro do interior, Isso. foi construída com o financiamento dos britânicos a ponte Rio-Niterói. O que foi ótimo. Sem dúvida. Foi ótimo, porque ligou o porto para o interior com uma facilidade muito grande, porque só tinha as balsas, e ainda era a época da Banda Branca, e nós já estávamos numa ocasião em que as fábricas de automóveis, ônibus e a indústria e a pavimentação das estradas brasileiras estava a pleno vapor. Então não tinha sentido você criar um gargalo para atravessar a Bahia, porque precisava ir para o norte do Brasil, né, norte do estado do Rio, Espírito Santo, Bahia, etc., atravessava direto e passava por ali. Foi uma obra espetacular, muito bacana. Mas isso mudou o tecido social. Perfeito. Porque facilitou a moradia de quem trabalhava no centro do Rio. Era mais fácil trabalhar em Niterói do que morar em Niterói do que morar no Rio de Janeiro. E talvez tenha aquele sentido de uma vida quase do interior, assim, no final de semana e indo para a capital mesmo, né? Não, eu faço uma coisa assim, que eu costumo dizer que eu sou embaixador de Niterói em São Paulo. Bacana. Mas, pois bem, eu venho de lá, né, estudei, ali fiz minha formação inicial, e, evidentemente fiz uma relação muito estreita com esse ambiente riquíssimo que tem a praia. Sim. A praia, não podemos esquecer a praia. Né? Exatamente. O lugar mais democrático do mundo é a praia. Exato. Qualquer um pode frequentar. Todos frequentam, sem hierarquia, né? Exato. Isso é um fenômeno interessante que imprime aos cariocas e essa gente de beira de praia uma dinâmica social e uma facilitação de entrar em contato com o outro muito maior do que aqueles que eventualmente vivem em lugares que não têm esse tipo de socialização. Porque não é a praia eventualmente, é a praia sempre. Exato. Essa é a diferença, né? Eu chegava em casa, colocava um assunto, atravessava a rua e ia para a praia. E lá na praia você vai criando as zonas de identificação, mas a praia toda é ocupada no sol por todos. Né? Exato. É muito legal. Ali que o sentido, o sol é para todos. O sol é para todos é na Sim, praia. na Exatamente. praia. E então, a época era muito turbulenta, em 68, quando eu terminei o curso, 69, eu acabei trabalhando como engenheiro industrial para a International Telegraph and Telephone, a ITT, isso. dirigi o ferramental da Standard Electric, muito novinho, ganhava um Fusca por mês, era um salário absurdo, porque eu falava outras línguas e tal. Por conta dessa facilitação de casa, eu havia viajado 3 vezes para a Europa, 3 anos seguidos, e lá eu fiz cursos, inclusive na Sorbonne, em Roma, etc. E a curiosidade podia ser exercida porque naquele momento eu estava desfrutando dessa facilitação. E nós éramos, evidentemente, classe A gargalhada comparado com a maioria dos brasileiros que viviam num mundo travado. Né? O pessoal que está nos assistindo agora, uma coisa interessante é assim, o João, muita coisa, a facilidade em idiomas e tudo mais, né, é um profissional autodidata, e que muita coisa ele aprendeu por conta. Não que as pessoas ficassem obrigando, faz curso disso, faz tudo aquilo, né? E isso te deu uma vantagem competitiva muito grande, né? Quando você entrou aí em empresas do porte da Standard Elétrica. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Standard Elétrica era a companhia que fazia as centrais públicas do Rio de Janeiro, de telefonia. Toda a telefonia do Rio de Janeiro, né, era mantida por centrais públicas nas quais trafegavam pela rede da Standard Elétrica, pelos equipamentos dela. Coincide exatamente no ano em que nasce a Embratel. 1965. Isso. Um pouquinho na frente, então vamos crescer. Precisava das centrais telefônicas e precisava também dos aparelhos, né, para conectar as pessoas, né, ligações residenciais e comerciais, etc. E aí a Standard Electric, em um ano apenas, fez uma transição fabricava aqueles aparelhos com toca-disco garrado, toca-disco, né? Aqueles aparelhos bonitos e tal. Tinha outros equipamentos elétricos e um pouco eletromecânicos, né? Mas era mais eletromecânico. Isso. E eu trabalhei lá com ele durante um ano e pouco, depois eu cansei daquela história e resolvi ir para outras áreas. Perfeito. Mas meu pai, família, nós tínhamos indústria, uma indústria famosa, ele foi um dos fundadores dessa Metal Free,
Que bacana. Geladeira, certo. E tinha uma pequena carpintaria e marcenaria, e eu tinha esse desafio de trazer o conhecimento. Seu pai era também muito empreendedor, né? Meu pai era um sujeito muito empreendedor. E acho que um pouquinho da veia dele veio para você, né? Nesse sentido Bom, de eu não inovação. sei se é exatamente pela veia, mas nós éramos muito parecidos. Tá, então você tinha uma inspiração. Ou não? Isso. E é muito importante a gente ter um espelho. Né? Quando você tem um espelho em casa, principalmente, para seguir, é uma dádiva. Você sabe que eu, uma vez, conversando com meu pai, ele já é idoso, e ele falou uma coisa, assim, lá do fundo do coração dele, que me marcou muito. Uma declaração assim: meu filho, você sempre foi muito curioso. E eu vivi sempre para fazer a sua curiosidade até onde você quisesse. Nossa, que bacana. Isso é uma coisa paterna, né? Eu sem dúvida. Sou pai também, então... Bacana. Isso é um posicionamento em relação ao filho muito forte, né? Sem dúvida. Expandir a inspiração, expandir o conhecimento. O mundo é plural, né? Exatamente. O mundo é diverso, né? Hoje nós estamos vivendo a interatividade de uma forma muito, muito intensa e tal. Mas bem, Kendi, durante 10 anos eu tive uma indústria, né? Uma indústria de montagem de lojas de alimentação. Eu fabricava geladeiras, balcões, vitrines, adegas, etc. Tinha um escritório de arquitetura agregado, nós fazíamos o projeto das lojas e fazíamos mobiliário. Fazia muito artesanal nessa ocasião, mas eu consegui imprimir a essa indústria bastante do conhecimento adquirido na escola e do grupo de estudo de produtividade industrial que eu fazia parte na época. Portanto, o cenário era um cenário, apesar de aparentemente artesanal, tinha um forte componente de logística de produção, de planejamento e controle da produção, e logística e fabricação de entrega. Tivemos muito sucesso, porque tínhamos, além disso, uma solução estética também. Então, isso foi legal. E vocês faziam alguma coisa customizada também? Aparentemente era customizado, porque tinha o jeito daquele lugar, o jeito daquela zona de captação primária da loja, porque nós fazíamos investigação, mapeávamos o Rio até onde fosse possível, onde estavam as lojas de alimentação, como é que o povo usufruía disso. Então, para cada região, nós tínhamos um conceito, um partido de que tipo de loja deveria ser adequada para ali, para ter sucesso, para as pessoas aderirem àquilo. E uma coisa interessante, os donos desse tipo de loja são predominantemente portugueses no Rio de Janeiro, e muito bons comerciantes, impressionantes, eles são bons mesmo. E a partir de um determinado momento dessa trajetória empresarial, eu passei a desfrutar da glória. E vou te dizer qual é a glória. O sujeito vinha perguntar a você: o que você acha que pode ser feito ali naquele lugar? Isso é uma delícia, né? Sem dúvida. Isso é bom demais. E eu adorava essa pergunta, porque eu voltava com vários contingentes de pesquisa, de percepção, fotografias, etc. E para mostrar: olha, eu acho que neste caso se deve enfatizar mais no lanche, desta maneira, o suco deve se compor assim, coloca uma área de gelado, deixa aqui do lado um pequeno espaço para que as pessoas possam fazer uma refeição rápida, faça com que ela seja assim, assado. Ou seja, nós passávamos a interferir e negociar. O que bacana é que você coloca uma coisa de empatia. Ou seja, quando você sugeria essas coisas e buscava essas inovações, sugestões, você, eu acho que se colocava no lugar da pessoa para propor essas coisas. Você se sentia lá dentro do outro lado, né, para propor essas coisas, que é importante. Tem um golpe no Rio de Janeiro que é assim, definitivo na frase que o Bloca chamava, diz assim: simpatia é quase amor. É verdade. Você não pode ter amor sem simpatia, né? Você não pode ter amizade sem simpatia. Você não pode ter um relacionamento sem simpatia. E simpatia não é uma estratégia. Simpatia nasce lá de dentro, né? Você quer ser simpático, né? Exatamente. E se o outro também quer ser simpático, você constrói uma relação de verdade. Exato, é verdade. Muito bom. Ô João, o que é para você inovação? Puxa, nossa. Bom, eu vou no fim, né? O inova morre, né? Morre para mim no sentido de desaparecer e se diluir na mesmice, né? Sabe, Kate? Já tem alguns anos, talvez uns 4 anos, precisamente, em que há uma dedicação
a essa questão da inovação. Eu saí do Rio de Janeiro, eu digo carinhosamente que eu estou exilado em São Paulo. Explico isso rápido. Posso? Por favor. Exilado por quê? Nada contra, nada desmerecedor. É que um carioca não deixa de ser carioca. É bacana isso daí. Eu acho que é Não tem como, tá certo? Certo. Então eu tenho que ser um carioca, um beira de praia, adaptado a São Paulo. E aí eu amo São Paulo. Certo. Mas não sou paulistano. Você está customizado. Eu estou customizado, mas eu não consigo, porque eu carrego minha infância comigo, eu não consigo ser tal como paulistano. Então é uma delícia que eu estou sempre interagindo. E as pessoas dizem, você é aqui no São Paulo, como é que é? Eu digo assim, não, eu sou exilado. Legal. Então voltemos a esse tema da inovação. Em 2003, a Comunidade Econômica Europeia reuniu-se em Lisboa e dali saiu um princípio geral de uma carta compromisso de todos os participantes, que era o Pacto de Lisboa. Perfeito. E o que estava central nesse pacto dos países? Que a inovação deveria ser perseguido como característica central das forças produtivas da Europa. É uma mola propulsora, então, na realidade, né? Um incentivo à criatividade e um incentivo a que as melhores práticas, né, fossem sempre bem definidas. Mas você veja que coisa interessante. A Comunidade Europeia se une porque precisa traçar o seu mapa de futuro e assume a inovação como categoria. E eu vou um pouquinho mais fundo e dizer o seguinte, sabe por quê? Para enfrentar as adversidades. E as adversidades eram o preço da China. Sim. Os custos reduzidíssimos, que estavam impactando toda uma comunidade de países baseado em pequenas produções de vilas em torno de indústrias e que já não podiam mais competir pelo preço. Interessante. Não, é um posicionamento assim bacana, que o pessoal de hoje às vezes não tem essa noção, né, que o quanto isso é bem recente. É muito recente, você tem toda a razão, bem observado mesmo. Puxa vida. Para nós que trabalhamos com consultoria à gestão, para os gestores, e usamos a inovação como frente, o trailer da coisa, inovação para nós tem definição. E para nós, inovação se define assim. O que é inovação? Então vamos colocar de pé. São ideias, que nada mais é do que mobilizar o intelecto, né? Perfeito. Em torno, a serviço de alguma coisa, portanto, ideias de valor ao que já existe, acrescentando valor ao que já existe. E, portanto, se você está buscando um valor a mais em cima de algo que existe, você pode, eventualmente, se comprometer com aquilo e achar aquilo muito interessante que você não estava vendo, por exemplo. Ok. Em seguida, implementá-los. Sim. Porque senão vai fazer parte do banco de ideias, né? Exatamente, Não, são ideias de valor implementadas, mas para ser inovação falta uma última categoria, com sucesso. Exatamente. Só que o sucesso não pertence a quem implementa, né? O sucesso está do lado de fora. Exato. A medida, então, se foi sucesso, essas ideias de valor implementadas, se elas foram sucesso, então vamos dizer, isso é um caso de inovação. Mas se elas não foram sucesso, é um caso de fracassação, como diz o Lincoln Serafim. Perfeito. Para ser valor, tem que ser um contexto de ideias que são colocadas, articuladas colaborativamente entre si, para dar valor a alguma coisa que já existe, ver aspectos daquilo que não estavam sendo vistos no cotidiano engessado, implementando elas com coragem e risco do empreendedorismo e, evidentemente, você está fazendo tudo isso para o seu consumidor, né? Aquele que vai interagir com isso. Se eles tiverem sucesso, então foram, de fato, inovação. E por que isso é importante? Por que é tão importante pensar em inovação dessa forma? Eu creio que
é tão forte e é tão necessário nós repensarmos tudo que fazemos num mundo turbulento como esse que vivemos, para o bem e para o mal, né? Temos euforia consumistas e riscos dramáticos de abismo que, às vezes, o eufórico não está vendo o abismo que está aqui do lado dele cavando, né? Exato. Então, assim, não é à toa que a Comunidade Europeia em 2003, nós estamos em 2003, foi ontem, 8 anos atrás, né? Isso assumiu a inovação. E você veja o que está acontecendo na Europa quando houve o problema da economia, da moeda, da regulamentação da moeda, a partir da quebra do Lehman Brothers, há menos 3 anos atrás. Exatamente, Há 3 apenas. Repercutiu assim. Nossa, o mundo está baixo, em todos os sentidos. E também, por outro lado, a emergência de um país da dimensão chinesa, sim, que traz um negócio incrível. E que a China passa a ser a segunda grande economia mundial. Fábrica do mundo. Fábrica do mundo, exatamente. É o grande quintal, né, de tudo. Né? Interessante. Ô João, eu queria aproveitar aí, nós vamos ter uma quebra da nossa entrevista, né, em 2 partes, e eu queria que você falasse então do seu evento de Inspiração 2011, né, o Switch 2011, que é Ideias para o Varejo como você nunca viu. Né? Aproveitar aí os 5 minutos finais desse bloco para você, por favor, pode falar. Essa aqui é a 5ª edição do Inspiração. O tema desse ano do Inspiração, quer dizer, o Inspiração 2011, o evento pretende fazer com que os participantes saiam de lá inspirados nisso. E o tema deste ano vai ser o switch on, quer dizer, ligar, sair dessas inquietações desorganizadas, articular elas de uma determinada maneira e você, então sair da interrogação para a exclamação. Okay, né? E o switch on por isso, você vai ligar, né? O switch no sentido de ligar, né? E, por último, nós estamos voltados para o varejo, então serão ideias para o varejo como você nunca viu. Interessante. Esse aqui é o folder para a captação de recursos patrocínicos para o evento. Muito criativo também. Nós procuramos desenvolver aqui algumas chamadas fortes, assim, marcantes, quer dizer, marcas têm emoções, né? A coisa emocional, né? À frente do seu tempo, né? Conhece o que o público quer antes mesmo dele saber que era aquilo que ele queria, né? Ok. Então, aqui, sem referência, e aqui tem um CDzinho, né? Pequeno, um CDzinho quadrado aqui. Ok. Vão estar nesse evento, nós vamos fazer ele dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, âncora, né? Será uma discussão sobre a sociedade. Teremos nada mais nada menos que um dos mais brilhantes pensadores, antropólogos do Brasil, quiçá do mundo todo, o Roberto da Mata. Sem dúvida, uma referência mesmo. Que vai falar sobre os rituais da sociedade tal como ela hoje se organiza e que coisa é essa que leva para o consumo. A meio do caminho, nós teremos que também, evidentemente, dar alguma coisa de conhecimento ou compartilhar conhecimento sobre economia. Convidamos o brilhante, bonitão, simpático, conhecidíssimo Ricardo Amorim, um cérebro fresco, inteligente, fala português, não fala economês, as pessoas compreendem e as ideias dele são brilhantes e importantes para compreender o momento da economia. Perfeito. E ao final, o tripé, para formar o tripé, o terceiro pé é o Marc Gobet. Marc Gobet é autor de Emotional Branding. Ele faz o fechamento aí? Ele fecha. Bacana. Porque então nós teremos aqui a sociedade, a antropologia, a economia, a interatividade. Que mundo é esse conectado e como é que as marcas circulam? E a partir desses 3 momentos articulados dessa maneira, nós vamos enxertar coisas maravilhosas. Manuel Alves Lima, a Edson Medina da DDI, uma publicação de retail design muito bonita, de varejo. Aqui embaixo nós vamos fazer um painel com o Ricardo Kezak, o da Saraiva, da Expo Manequins, o Marcos Nobre, um empresário, empreendedor, e vamos procurar debater quais são os trends, as tendências nesse momento. Vamos trazer o Brian Dyches,
um brilhante pensador de design, e é o presidente do Retail Design Institute, com sede em Nova York, com mais de 1.500 membros, designers, e nós vamos falar dessas tecnologias trafegando hoje, como aquele código em que você aponta com a câmera assim, o QR Code, não é isso? Exato. Realidade aumentada, esse tipo de coisa. Ele vai mostrar como isso hoje é uma realidade e é uma tendência que logo, logo nós vamos bater. E por último, o Marcelo Balona, que foi o fundador do Submarino, nada mais nada menos que isso. Tá ótimo. Pessoal, nós vamos agora para um rápido intervalo e retornaremos então com esse grande especialista que é o João Batista Ferreira. Até já. Beleza. Então, uma assista. Não, tá bom, tá bom. Isso, então eu vou falar aqui agora a ideia sobre sociedade, bacana.
TV. Não, não, estou falando, você pode deixar o seu... Isso, aqui não aparece. Ah, não aparece. Vou você. Não tem problema. Quer dizer, quando acabar o programa, ele já está no ar. Não, ele já está ao vivo. Não, aí acabou. Ah, não, mas aí depois a gente vai, já sobe para a TV UOL, depois já, em 24 horas ele fica... Bom, é? Olá, estamos de volta ao programa TV Call Center, ao vivo, e o internauta pode fazer então as suas sugestões, as perguntas e participar interativamente, enviando e-mail para programa, não, mudou, tvcallcenter@clicktv.com.br, ok? E estamos aqui com o convidado João Batista Ferreira, que está nos falando sobre inovação. João, prazer tê-lo aqui de volta. Poxa, imagina, que alegria. Bacana. Ô João, fala um pouquinho aí, no bloco anterior, nós falamos aí um pouquinho sobre, começamos a falar sobre inovação, né? Mas a gente vê que tudo isso tem uma determinada sequência para a inovação, tá? Que começa envolvendo principalmente a sociedade. Eu queria que você falasse um pouquinho desses aspectos aí, como a sociedade precisa estar preparada para determinadas coisas para que realmente a inovação aconteça. Bom, vamos lá. Na minha maneira de perceber e compartilhar, eu sempre chamo a atenção que nós vivemos um momento muito particular no Brasil, onde estamos experimentando, por exemplo, uma euforia de consumo, onde estamos experimentando uma euforia do crédito, onde estamos experimentando uma euforia das viagens, onde estamos experimentando um câmbio com o real supervalorizado. Ou seja, há um momento da economia em que várias coisas estão convergindo. Nós podemos dizer assim, é um momento de grande movimentação positiva. Perfeito. E se nós fizermos aqui uma comparação, por exemplo, com 2009, que nós crescemos um númerozinho pouco, né, e ano passado, 2010, crescemos imensamente, dando uma média aí de 4, 4,5% ao ano do PIB. E que crescimento é esse? Quais foram as determinantes estratégicas que o nosso governo, que os nossos empresários, que a nossa sociedade civil se engajou para fazer esse momento acontecer? Essa é a questão que eu quero formular de início. Perfeito. E vou te dizer, o que eles fizeram? Nada. Isso é interessante porque o povo às vezes pensa que o governo teve grandes interferências e tudo mais. Mas aquilo era uma avalanche de coisas que foram... Nós tivemos uma conspiração positiva. Os americanos, quando querem se referir a um evento muito importante que mistura várias frentes para poder fazer acontecer, dizem é um perfect storm, ou seja, é uma tempestade perfeita. Deu tudo certo e desceu aquele mundão de água. Mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil. Vejo vocês que em 2008, o mercado é moeda, regulação de moeda, demanda, crédito e incerteza. Essas quatro coisas, a regulação da moeda, a demanda existente, o crédito que está articulado de uma determinada maneira e as incertezas que estão sendo previstas nos riscos são variáveis que comandam o nosso negócio chamado mercado. Exatamente, e que regula a economia.
grande maioria das vezes, as questões estão na demanda, que a questão está na pouco crédito ou excesso de crédito, as garantias e os riscos estão excessivos, etc. E tal. Essas três componentes de demanda, crédito e incerteza estão... Raramente você está aqui. Ok. Dessa vez, isso aqui quebrou. Foi o que aconteceu com o sistema financeiro internacional. Exatamente. De regulação das moedas, com excesso de toxidez nas possibilidades de regulamentação. O mercado desregulamentado causou esse estapafúrdio e incrível processo de destruição econômica que começou nos Estados Unidos, quando o símbolo disso foi a quebra em 2008 do Lehman Brothers, o arrasamento de falência completa de um país maravilhoso como a Islândia, e hoje estamos todos amarrados num nó cego, porque precisa mexer na moeda, e todos os países são da Europa, por exemplo, que são da zona do euro, têm economias diferentes e não podem mexer na moeda, porque a moeda é única. Exatamente. Então assistindo o debacle de Portugal, já assistimos da Espanha, já assistimos da Itália, já assistimos da Irlanda, nem se falar da Islândia. O próprio Estados Unidos está experimentando um processo dramático de cultura e desabamento. Exato. Onde eles não estão consumindo nos Estados Unidos, porque as pessoas estão com medo. Uma taxa de desemprego que já chegou a 30% em regiões próximas de Los Angeles, por exemplo, na Califórnia. Isso é um horror. Ô, João, e nós? Perfeito. E eu acho que com esse nosso debate, esse nosso bate-papo, o internauta ele também está mais consciente de que quando uma coisa acontece em algum local do mundo, isso interfere no mundo todo. Antes as pessoas tinham aquela noção, não, aconteceu lá, então deixa para lá. Né? Então, por exemplo, desde esses tsunamis que aconteceram no Japão, eles mexem com a economia do mundo todo. Né? É um desencadear aí, econômico, principalmente. Exatamente, que influencia bastante. E esse, no caso desse Brasil, dessa sociedade, que você está se referindo, eu digo assim, então o que nós fizemos para isso acontecer? Nada. Assim, claro, alguma coisa nós tivemos que tomar providência. O governo, aliás, foi feliz nessa época. Agora, quando veio o debacle da economia a partir de 2008, o Brasil tomou algumas providências, abriu o crédito, reduziu impostos, autorizou compras e aquisições e consolidações, enfim, uma série de ações na área econômica para impedir que aquela turbulência maior soprasse um vento mais forte para nós. Mas nós estávamos protegidos. Exato. 90% da nossa exportação é de commodities. Nós exportávamos muito pouco. Sim. Nós não estamos dependendo de consumo externo para poder manter a nossa economia. A não ser de minério de ferro, materiais estratégicos, de soja, de alimentos, quer dizer, matéria-prima, commodities de um modo geral. E hoje a China é a principal parceira brasileira. Sem dúvida. E inundando do Brasil de duas coisas, né? De dólares e também de produtos baratos. Sim, exatamente. No momento que nós precisávamos crescer o mercado interno, então isso é uma combinação muito boa. Você vê, só de soja, a China vai comprar 12 bilhões de reais aí na região lá de Goiás. Imagina. No resto do país aí, as oportunidades que a gente tem aí de Então criou-se uma crise e uma oportunidade. A crise fez com que a nossa condição de um país sem produtos financeiros tóxicos internos não fôssemos contaminados pelo debacle da moeda. Até porque isso já havia acontecido em 2003, com o Proerd e tudo, não é isso? Então, o nosso mercado recebeu, com os incentivos sociais, incentivo mesmo de capacidade de consumo, né? Você veja, 80 milhões vezes 100 reais, quanto dá, né? Uma nova ascendência à capacidade de consumir. Quer dizer, nós criamos, ao largo da economia geral estar afundando, nós enriquecemos, nós criamos uma riqueza dos pobres. Pobre não tinha riqueza, pobre não era disputado nesse mercado de consumo, e hoje existe uma riqueza de pobreza que é uma coisa gigantesca. Sem dúvida.
Nós estamos disputando produtos no mercado de consumo. Então, quer dizer, esse acesso ao consumo gera emprego, gera renda, gera mobilização, gera crédito, gera também uma preocupação governamental de inflação, de regulamentação dos acessos. Você vê que agora o IOF brasileiro está na ordem de 6,38, o que é uma coisa assim, nós estamos pagando um imposto sobre um negócio de crédito. Quer dizer, não é o que está não é o imposto do crédito. É só para você vai fazer um crédito, você paga 6,38% sobre ele. Sim. As taxas de juros internacionais são menos de 1%. Mas isso mas o Brasil está levando essa coisa, assim, né? Macro, gigante. Então nós temos que hoje, qual é o risco? Simples. Nós não somos educados o suficiente em logística, em gestão, em tecnologia, em mecanismos de bolsa. A Bolsa de Valores vem com um crescimento assim, muito grande, mas é inundado de investidores profissionais. Exato. De empresas que já estão consolidadas no mercado, que não tendo mais mercado em seus países matrizes, investem no mercado brasileiro. Entendeu? Ô, João, o que você falou aí, na realidade, ele reflete muito, porque nós estamos falando também de interatividade e de globalização. Pois sim. Então está tudo dentro desses aspectos. Então nós temos uma coisa legal, por exemplo, quer ver, Kennedy? Assim, o nosso consumidor está conectado. Exatamente. E se ele está conectado, e se nós já tivemos agora uma distribuição da rede global no Brasil, nossos bancos são super bem resolvidos, e já não são tão nossos assim, mas os bancos são bem resolvidos, né? O transporte. E depois eu falo uma data, você vê que coisa linda, cara. Ainda por cima vai ter Copa do Mundo, Olimpíadas, né? Vamos ser também? O Campeonato das Confederações. Enfim, o Brasil está assim. E nós temos que está chegando a ser a bola da vez aí, né? Eu acho que é a nossa vez. É a nossa hora. Eu tenho dúvida se é a nossa vez, se nós vamos liderar isso. Mas nós temos desafios incríveis para as nossas empresas de perceber uma dinâmica necessária para fazer seu negócio, que não era tão necessária assim há bem pouco tempo atrás. Quem é o nosso concorrente quando nós falamos de varejo? Não é o vizinho. Ah, sem dúvida. E muitas das vezes não é nem o negócio. Isso. Eu não sei se o concorrente do McDonald's não é o cinema. Pode ser, porque de alguma forma assim, o dinheiro está no bolso da pessoa. Limitado. É limitado. Aí onde ele vai gastar é o concorrente. Né? Se naquele momento, naquela atividade, ele prefere uma diversão do que uma alimentação, aquele é o concorrente direto dele. O estímulo de participação hoje é globalizado. Quer dizer, as pessoas, os jovens, têm acesso a tudo e a todos. Olha, eu estive vou te dar um exemplo que eu achei encantador. O Brasil paga um preço muito grande, os consumidores pagam um preço muito grande por acesso à tecnologia. Sim. Por exemplo, celular, né? Enquanto que Nova York, por exemplo, falar ilimitadamente na região de Nova York custa $20, se nós falarmos ilimitadamente no nosso celular, você vai sentir a pressão. Ah, sem dúvida. Outra coisa, João, nós pagamos aqui com banda larga, mas nós recebemos banda estreita. Banda estreita, né? Como é que faz? Você compra X, mas o compromisso é entregar 5% de X. Exatamente. Isso. Exato, é verdade. Mas você sabe de uma coisa? O Andreas, com uma empresa linda, apresentou um projeto no TED que eu achei ótimo. Acesso à rede grátis. Free. E simples. Ele vai numa LAN house, coloca uma anteninha Wi-Fi com uma capacidade de transmissão pequena ali, 30, 40 metros em torno da LAN house. Da mobilidade. Aí o sujeito vai lá e se cadastra ali porque ele é provocado pelo Bluetooth a entrar naquela rede. Uma vez que ele está naquela rede, ele pode postar suas fotos, receber, entrar no Orkut, fazer etc. Tem 4.000 LAN houses já. E tem 350.000 pessoas já conectadas. Isso vai explodir geometricamente. Ou seja, as pessoas de baixa renda têm aparelhos com alta capacidade, capaz de tirar foto, de enviar. Sem dúvida. Ele só não pode usar, porque ele é pré-pago e acaba o sinal dele. Né? Aí ele encosta numa LAN house, né? Se conecta gratuitamente
e manda para a nuvem, né? E o outro do lado de lá, e essa rede vai amplificar-se de maneira absurda. Lindo projeto. Então você vê que tem coisa, o Brasil é criativo, né? Ele vai ali e vai saindo por ali. Isso é um caso único no mundo. Ô João, e esse fenômeno aí que está sendo feito agora das hubs, né, os galpões que eles estão preparando em vários locais do sucesso nos Estados Unidos, sucesso na Europa também, e o Brasil, evidentemente, São Paulo já tem alguns locais, que são galpões preparados com mobilidade lá dentro, umas mesas, e o usuário ele aloca tantas horas de uso daquele espaço, como se fosse até um café que tenha mobilidade, e ao invés de ele ficar sozinho em casa, então ele consegue encontrar pessoas lá dentro e consegue trabalhar e até fazer grupos de trabalhos específicos, por exemplo, início de fábrica de software, início de alguns projetos, uma coisa interessante que a mobilidade aí nos proporciona. Né? Quer dizer que assim, eu acho que pode comparar isso a um dos fenômenos mais incríveis da nossa sociedade nos tempos atuais, que não é tão longo assim, mas não é tão recente, mas do ponto de vista histórico é bem recente, que é a Lan House. Sim. A Lan House é um lugar que ele vai lá e por um custo pequenininho, acessa o computador, ele está com banda, vamos embora. Então ele faz tudo ali, seja quem for. E os jovens são usuários frenéticos disso, né? Porque é caro. Banda larga é caro no Brasil. Aliás, podiam começar o movimento já. Banda larga já! Exato. Não é isso? E larga mesmo. Larga, direito, né? Fazendo direito. A sociedade precisa disso para amplificar o seu capital intelectual. E esses hubs são uma maneira um pouco mais organizada de ir um pouco além de apenas acesso, mas também instigar a produção, instigar o relacionamento profissional. E isso é uma coisa maravilhosa. Assim, nós somos muito criativos. Aliás, ontem, o Marco Gobert, autor do Emotional Branding, que vai estar no nosso evento Inspiração 2011, falou numa coletiva uma coisa que eu mesmo fiquei encantado na formulação. Veja o seguinte: nos anos 60, você lembra muito bem que você é de origem japonesa, Made in Japan era sinônimo de porcaria. Exatamente, produtos de má qualidade. Má qualidade. Coisa ruim. Exato. Como até pouco tempo, Made in China, né? Exatamente. Made in China é sinônimo de porcaria. Né? Isso. Made in Tailândia, Made in Vietnã. Exato. Ou seja, esse Made in, fabricado em, é algo que já tem histórico de países que deram a volta por cima, investiram em tecnologia. Sim, dentro das normas mundiais de ISO e tudo mais. Exatamente. Né? Quer dizer, colocaram o profissionalismo a serviço e pularam. Eu não sei se nós temos tempo de fazer essa revolução. O que nós temos, o nosso capital, o capital intelectual brasileiro é muito forte e o capital criativo é muitas vezes mais forte. Mas às vezes ele fica no papel. Pois é, ele fica no cérebro. Como é que você coloca isso no mundo? Então ele fez uma provocação, ele falou assim: eu acho que vocês deveriam pensar seriamente, iniciar um movimento já. E assim, created in Brasil. É bacana, é bem melhor do que o Made in Brasil. Não é mais bacana do que Made in Brasil? Inspirador. É mais inspirador, é mais coerente com a nossa sociedade, é mais coerente com esse momento que nós representamos no mundo, porque nós somos uma ilha de tranquilidade no mundo, falamos uma língua só, somos 200 milhões de pessoas, temos carnaval, temos essa descontração não preconceituosa, o preconceito aqui de outra natureza, ele é mais favorável à interação. Então, uma sociedade que mais consome tecnologia. Tudo aqui no Brasil por exemplo, Facebook no Brasil cresce tremendamente. No Brasil cresce tremendamente. Qualquer coisa que seja novidade, que venha ao encontro da interatividade de acesso global, no Brasil cresce com uma velocidade muito grande. Então, nós precisamos nos apropriar desse capital. E o que é mais rico nisso aqui é a criatividade. Eu estava andando com o Marco Gobert aqui em São Paulo, na Oscar Freire, e ele chamou atenção, e eu não vi isso. Confesso que, apesar de ter um olhar treinado, ele chamou atenção para algo que de fato me fez sentir: João,
Porque nós estamos falando de cidade limpa, né? Que beleza, né? Ok. Isso é uma beleza. Né? E então, está chamando a atenção, quando tirou os cabos da Oscar Freire, né? Passou tudo subterrâneo, a parte elétrica. Igual a Avenida Paulista aqui. Exatamente. Tá. Tiraram esses cabos para apareceram os prédios, né? Exatamente. Quando tiraram os outdoor, é que apareceram mesmo, né? Exatamente. Então eles tiveram que mostrar que vieram. Então cada prédio desse, cada loja dessa, é de uma determinada maneira. E essa variedade... Começa a ver a identidade da... Isso. Então ele chamou a atenção que a variedade de materiais, um é com foco em madeira, outro com foco em ladrilho. A criatividade da Melissa. A Melissa tem uma loja, eu convido todos aí na Oscar Freire ver a loja da Melissa, uma loja feita de post-it, aquele troço da 3M. Que então, toda a frente da loja está revestida com post-it, com mensagens. Bacana, interessante, bem criativo. Muito lindo. E essas coisas a gente encontra só no Brasil. Mas só no Brasil nós vamos ver uma cidade sem outdoor, sem billboards. Isso aí é um fenômeno único. Tem uma cidade agora nos Estados Unidos, que é Houston, que está trabalhando em termos legais nessa direção. Mas São Paulo já fez o dever de casa. Exatamente. E São Paulo era um caos. Sim. Agora é um caos. A poluição visual, né, muito grande. Eu acho assim, as empresas estão tomando dos cidadãos a percepção da cidade. Você tinha que ver, era anúncio. Você não podia ver a sua própria cidade. E essa descompressão urbana, essa sociedade que é nova, que está toda conectada, que está desfrutando dessas coisas, tem características novas no mundo de hoje. E além disso, os materiais são muito diferentes. Quando nos Estados Unidos, por exemplo, há uma uniformidade nos centros comerciais, né? O que muda é o interior da loja, né? Depois a criatividade do que se oferece em termos de produtos, de uma riqueza. O varejo brasileiro é muito rico. Tá certo. Muito rico. Então, eu adorei ele ter falado que assim, created in Brasil. Essa seria um labelzinho, uma marca, né, para vir aqui atrás, né, ao invés de ser made in Brasil. Não, e não precisaria ser só em produtos, João. Podia ser em serviços também, né? Principalmente na área de serviços aí. Exatamente. Olha o que nós fazemos aqui de genérico, produção, não é isso? Exato. Você veja, por exemplo, com essa coisa que se aproxima, que vai ser um tsunami de pessoas, né, das Olimpíadas, surgiu uma demanda gigantesca por hotelaria. Exato. Porque vai aglutinando, né, esses talentos aí e fazendo com que haja realmente uma movimentação. E por necessidade, nós hoje assistimos hotéis muito bem resolvidos, objetivos, baratos. Né? Por exemplo, o F1, aí, por exemplo, um exemplo desse, né? Não custa citar, é uma verdade. Então, são hotéis baratos, resolvidos, para rápido, você tem todo o serviço, dá um abraço, paga um preço relativamente bom. Bacana. Mas é assim, a nossa sociedade está evoluindo. Bacana. Ô, João, como no nosso programa TV Call Center, que ele é voltado à área de negócio e a gente sempre está procurando falar para os nossos internautas a necessidade de melhorar as habilidades, as competências, né? E por isso a gente tem trazido aí pessoas como você para falar sobre isso. Que recomendações que você daria para esses profissionais que hoje constituem aí mais ou menos 1.200.000 profissionais na área, né? De se prepararem para essa inovação, de começar a ver que a inovação é um processo irreversível, que depende não só da empresa, mas depende muito do indivíduo em si, né? E o que ele tem que sugestões que você daria para ele realmente se melhorar, se aperfeiçoar e ser realmente sempre uma pessoa melhor? Eu tenho uma resposta na ponta da língua. Conversava com uma atriz no TED lá em Porto Alegre e nós fizemos essa pergunta, eu e o Marco Governo estamos numa roda, fazemos essa pergunta para ela, assim, que recomendações você daria, assim, básicas? E ela deu uma resposta que chegou a lacrimejar. Ela falou assim, be yourself, seja você mesmo. Mas pela autenticidade, é isso? Isso. Por quê? Eu achei isso bárbaro. Porque o processo hoje de criação de produtos e serviços, ele tem que ser, assim, ter o componente, a autenticidade, a verdade do que você faz de forma transparente. Ou seja, é essencial a essência aparecer. Então o que você faz tem que transparecer com clareza o que você faz. Sabe por quê? Porque o consumidor de hoje tem detector de mentira.
Exatamente. E você não pode mais pensar que o seu produto se resolve nos limites dele. Perfeito. Isso não é, eu preciso de uma caneta para escrever, então compra mais bonitinha. Não é mais assim. Exato. Não é isso? Assim, tem que ver o valor agregado das coisas. A oferta é gigantesca e a capacidade de consumo é pequena. Isso vale para tudo. Nunca tivemos na espécie humana, na história humana, tanta diversidade de produtos e serviços à disposição do consumo. Então nós precisamos subverter aquilo que vai para muito além do preço, que vai incorporar ao que nós de fato usamos como valor para nós. E esse valor não é, ele é subjetivo e não é subjetivo. Ele é subjetivo porque é uma maneira de eu dizer, por que você gosta disso? Porque sim. Mas esse porque sim tem atrás dele a intencionalidade de comprar uma coisa autêntica. Nós temos muitos exemplos no mercado onde a inovação, tomada como obsessão na construção dos seus produtos, faz com que as empresas tenham beleza. Né? É o caso do Facebook, que não adotou, não admitiu no início, o filme está aí para mostrar isso, não admitiu monetarizar antes que construísse essa comunidade de interrelacionamento. Ok, tinha um propósito. Tinha um propósito muito claro. É o caso, por exemplo, da Apple, que continua liderando o ranking das empresas inovadoras, que é muito mais do que computador, tocador de música ou acesso ao tablet. É mais do que isso. Né? É um universo de percepção de como uma pessoa pode interagir com aquilo, com o mundo. Então, mas nas pequenas coisas não resta opção. Você, mesmo com um negócio pequeno, precisa ter com clareza o que você faz. Porque se você existe, se a empresa existe, ela tem uma zona de influência. Exatamente. Senão ela teria que fechar. Perfeito. Se ela não consegue pagar os impostos, ela fecha. Não é isso? Exatamente. Então, se a empresa existe, ela existe de verdade. Naquela comunidade, ela é verdade. Se no caso da Cavalo Show, não é isso? Que é uma das maiores redes do mundo hoje, começou com uma coisa caseira. Exatamente, mas com valor agregado. Né? E eu vou para o mundo. Exatamente. Então, a inovação como ideia deve ser recorrente, sempre. Assim, a marca tem que ser visionária. A marca tem que ser sustentável nas suas três dimensões, econômica, social e ambiental. E a inovação tem que ser contínua. Sim. Não dá mais para você pensar assim, vou fazer um produto, vou botar um preço barato, vou fazer uma campanha, compre de mim e todo mundo vai achar que eu sou legal. Não é mais assim. É essa assim, uma recomendação imediata, né? Pense em inovação como uma urgência contínua. Aliás, quem opta pela inovação vive mais intensamente, né? Que é mais legal. Legal. Pessoal, infelizmente o nosso tempo de programa, né, está chegando ao final. Né? E eu quero que vocês recomendem bastante esta entrevista a seus amigos, porque ela tem uma riqueza de informações muito grande. E o João Batista estará fazendo parte, então, do elenco de apresentadores. Isso é novidade, isso é inovação, né? Exatamente, isso é uma inovação. E vocês terão, então, a oportunidade de interagir bastante com ele, né, durante o programa que ele vai apresentar e aprender bastante também, tá? Eu conto com vocês aí nos nossos próximos programas. Um grande abraço e até mais.